E aí galera, beleza? Bom, hoje o vídeo vai ser longo e eu vou mostrar para vocês aqui como que eu começo a fazer um setup, né, até chegar aí em um tempo razoável de qualify e depois de race. Hoje vamos falar só do qualify, para ficar um pouquinho mais curto. Estou numa sala aqui, tá Ronaldo Silva, Itamaia, Rodrigo Barônio. O Paiva está aqui conectado, mas não está no servidor. Então a aula, o vídeo vai ficar longo, mas eu não vou me preocupar não. Tem muita galera me perguntando, né? Como começa o setup, o que mexe primeiro, o que mexe depois, o que não mexe. E umas perguntas assim, eu vou mexer na barra primeiro, mexer no camber primeiro. Bom, eu já vou começar aqui a colocar, nem vou salvar o setup, pegar o baseline da McLaren. Beleza, estamos com o baseline aqui. E vamos com o baseline para a pista. Primeira coisa que vocês vão fazer, galera, é andar na pista. Dar uma volta atrás da outra. E identificando as curvas. Bom, para você que não assistiu nenhuma aula anterior, tem uma playlist aí no canal escrito aulas de setup com alguns vídeos já. Se você não assistiu nenhum vídeo daquele, esse vídeo que eu estou fazendo agora não é para você. Tá? Então, por favor, não me mande mensagem no Facebook, nem pergunte aí no vídeo sobre coisas que você vai ter que saber por já ter assistido as aulas anteriores, certo? Então, camber, toy in, toy out, high 8 e spring pressure offset, asa, mola, amortecedor, tudo isso já foi falado nas outras aulas, né? E agora eu vou mostrar aqui como identificar o que usar, que nas outras aulas eu já falei, mas vou ajudar vocês. Então vamos andar aqui com o baseline. Antigamente o baseline era muito pior, agora o baseline tá andável já. Ontem eu só dei umas voltinhas para identificar a pista. Rodei com o tanque cheio. Depois já era tarde, eu fiz umas 3 tentativas de hot lap. Que assim, sem ajustar setup, sem nada. Aí já atrapalhei o Barônio aqui. O Barônio é um... Eu acho que na atualidade esse carro azul aqui do Rodrigo Barônio é o melhor piloto de GT3 brasileiro. Ele foi campeão da Master of Track em cima do Hugo Luiz, que é o melhor piloto do AV do Brasil, ou que o Brasil já teve, e já foi campeão mundial também. Então o que o Barônio fez ali não é qualquer um. Então vamos lá, eu vou chegar lá na linha de chegada para a gente identificar as curvas, certo? E ver o que pede. E vou falar cada um. Bom, acabamos de abrir a volta. Tem uma curva de média para a esquerda, de raio longo, e outra para a direita, um pouquinho mais fechada, mas raio longo também. É quase duas curvas, ó. Beleza. Aqui mais outra, raio longo também. Vou até diminuir a velocidade aqui e parar. Acabamos de fazer 3 curvas de média para alta velocidade com raio longo. Na aula de camber eu deixo bem claro lá que curvas de raio longo
de média e alta velocidade, a gente tem que usar bastante camber. Então, teoricamente, para aquelas curvas ali, um camber ali de entre 2,4 até 3,2, né, seria o ideal. Se todas as curvas desse circuito fossem com as características dessas 3 primeiras curvas que a gente fez, eu na hora já ia lá no carro e ia colocar ali 2,8 de camber dianteiro na McLaren e uns 2,4 de camber traseiro, e consertando esse camber traseiro de acordo com o que a curva pedia, porque eu ia entrar jogando o carro com alta velocidade para dentro da curva. Se ele deitasse em cima dos pneus do lado de fora da curva sem escorregar a traseira e nem a frente, se ele fizesse a tangência ideal que eu quero, eu ia deixar do jeito que eu pus, 2,8, 2,4. Caso não, eu ia aumentar ou diminuir o camber traseiro até o carro fazer a rolagem dentro da curva que eu quero. Então eu ia baixar ou para 2,3 ou ia subir para 2,6, dependendo do resultado que eu tivesse. Beleza? Então, agora uma outra curva. Chegamos aqui, uma freada em linha reta muito forte e uma chicane. Aí passamos a chicane, zebra dos dois lados, tem que bater na zebra para ganhar tempo ali. Pelo menos só dar uma reladinha. Aqui uma reta curva que não precisa brecar, freada forte e uma chicane de novo. Uma, duas pernas e beleza. Paramos aqui. Duas chicanes com freada em linha reta. Freadas fortíssimas, né, e retomadas fortes. Uma, duas. Na aula de camber eu ensinei. O que a gente deve usar aqui? Freada forte e retomada forte. Freada em linha reta. Quanto menos camber, melhor. Mais superfície do pneu vai estar em contato com o asfalto, menos espaço você vai precisar para frear o carro. Na retomada em linha reta, mais superfície do pneu traseiro no chão, mais grip você vai ter, mais forte, mais acelerador você vai dar. Então essas duas curvas, completamente diferentes das 3 primeiras, a gente precisa de um camber baixo. Vamos para a próxima. Ali a gente já sai contornando, certo? Sairíamos contornando. E aqui, ó, é curva de alta, precisando de rolagem. Essa curva que acabamos de passar, camber alto. Essa que vamos chegar agora, freada em linha reta, muito forte. E a retomada forte, camber baixo. Vamos lá de novo. Outra chicane, freio forte, joga pra dentro. Precisa de agilidade do carro aqui na frente. E a retomada forte. Então vamos lá, eu vou sair falando e vocês depois vão recapitular. Primeira curva, de média para alta, para a esquerda, raio longo. Opa, errei aqui o que eu tô falando. Segunda curva para cá, direita, raio longo. Essas duas curvas, essa aqui também, mais essa aqui, raio longo, curva de média alta, camber alto. Então foi uma, duas, três curvas de camber alto. Opa, freada forte, chicane, camber baixo. Ah, o cara errou. Aqui é uma reta curva, né? Não precisa de nada. Freada forte, chicane de novo, camber baixo. Aqui, ó, saída forte, contorno, camber alto. O carro precisa girar aqui em cima do próprio eixo. Novamente, freada forte em linha reta, camber baixo. E retomada forte, camber baixo. Mais outra aqui. Chicane de novo, freada forte. Precisamos de uma frente do carro ágil e retomada forte, camber baixo. Então acabou. Demos duas voltas aqui. A gente tem a primeira, a segunda e a terceira curva que pedem camber alto.
uma chicane camber baixo, duas chicane, segunda chicane camber baixo, saída daquela chicane camber alto para fazer a rolagem ali e sair contornando, depois uma freada forte de camber baixo e outra chicane. Então a gente tem um problema aí para identificar o que a gente vai usar de camber aqui. Se a gente colocar camber muito baixo, nós vamos ganhar em todas as freadas e retomadas. Em compensação, vamos ser super lentos aqui na primeira, segunda e terceira curva. Ah, e agora? O que a gente faz? Bom, eu particularmente vou jogar um camber baixo. Por quê? Porque eu vou carregar menos velocidade no setor 1 e tentar fazer o carro girar para dentro dessas curvas aí, trabalhando o rake, erguendo a traseira do carro e trabalhando o toe-in, aumentando o toe-in dianteiro, certo? E vou pôr o carro na pista para ver o que acontece. Beleza, já expliquei aqui a minha ideia de camber para essa pista. Já usei dessa forma no Huff e foi muito bem. No Master of Track aí, campeonato mais foda que eu já participei, com o Hugo Luiz, Mogar Filho, Rodrigo Baroni. Tem a corrida aí, se vocês quiserem eu coloco na descrição o link da corrida para vocês assistirem. Eu andei muito bem, até andei na frente do Hugo Luiz, que para mim é uma honra. E com setup com camber baixo aqui, prejudicando as 3 primeiras curvas, mas ganhando muito em freada e retomada e velocidade reta. Porque eu andava com pouca asa também. Wendel, o que você faz? Como que você põe teu carro na pista? Primeira coisa, galera, barra estabilizadora. Quanto menos barra, mais grip. Tanto dianteira quanto traseira. Mola. Quanto mais mole, que aqui ó, spring rate. Então a McLaren tem 175 newtons por milímetro, que é a unidade de força isso aqui. Então ó, vai de 210 é o máximo, 193 médio e 175 o mínimo. Então mínimo. Traseira 210 o mínimo, o máximo é 245, então o mínimo. Carro mole, amortecedor mole, tudo mole. Quanto mais você deixar o chassi rolar, mais deixar a transferência de peso ir para onde quiser, mais grip você vai ter, certo? Então eu deixo o carro inteiro mole na hora que eu ponho o carro na pista. A altura do carro, começa trabalhando aqui ó, spring pressure offset, lembra que apertou para o lado esquerdo o carro sobe. A McLaren ela deixa a gente ficar até com 72,0 milímetros de altura na frente e na traseira acho que é 79,1, é isso mesmo, 79,1, certo? O que acontece com isso? Opa, deu um bug aqui. Aí. Quanto mais baixo eu deixar o carro, mais grip vai ter. Dessa forma aqui, em curva nenhuma eu vou precisar de asa para segurar o carro, porque o rake está no mínimo na McLaren, tanto na frente tanto na traseira. Ele vai dessa forma aqui ficar muito grudado no chão, principalmente a traseira, porque está muito baixa, né? E é como se fosse o máximo de grip que a gente pode ter, o máximo. Só que o que acontece? Por causa da traseira muito presa no chão, né, com esse rake assim, com essa traseira muito baixa, a distribuição de peso da McLaren, mesmo que é motor central, é um pouquinho mais para trás. Então ela vai sair de frente. Você vai ter dificuldade de contornar, de entrar nas curvas e contornar as curvas. Ela vai tender a sair de frente. Então, esse é o mínimo que pode usar. Eu gosto de subir um pouco a traseira. Tipo, até uns 83 aqui, ó. 0,8, 84, não é preciso asa ainda. Certo? Ah, Wendel, mas você jogou na McLaren o mínimo de altura dianteira aqui, né? Não vai bater no chão? Vai.
A hora que eu for passar na zebra eu vou ter dificuldade com essa altura dianteira aqui muito baixa. Só que isso aí é o ideal para entrada de curva, contorno de curva, desde que você não tenha ondulação e nada que faça o carro bater no chão. Se você tiver uma pista lisa, a frente não vai raspar no chão, mesmo estando dessa altura. A McLaren não faz isso. Muito diferente do Ford GT. Se você fizer isso aqui no Ford GT, ele senta em cima do chassi e sai se arrastando. Então tem diferença de um carro para o outro. E mesmo na altura, por exemplo, a BMW, aqui na altura, a gente tem 72 mm de altura na dianteira e 84 na traseira. Na BMW é ao contrário, a frente é mais alta e a traseira é mais baixa. Tá? Então são carros diferentes. Eu saberia dizer sobre outros carros se eu estivesse treinando com eles, ó, o que funciona mais e o que funciona menos, mas eu não estou treinando com eles. Então eu não tenho como falar, vai funcionar ou não vai. Eu sei que na McLaren, no Roof, esse rake aqui, trabalhando a altura da traseira, funciona bem legal para contorno de curva. Só que quanto mais alta a traseira, mais o carro vai escorregar, mais chance de você rodar. Então tem que saber o tanto dessa altura aí e quanto você pode carregar de velocidade para dentro da curva. Asa, né? Essa pista aqui, o iRacing ele te obriga basicamente a andar com asa o mais baixo possível, desde que você consiga controlar o carro. Porque ele tem o drag, né? O vácuo que gera o carro é muito grande. Então, normalmente as ultrapassagens acontecem por isso. Porque um carro da frente com mais asa que o carro de trás tem menos velocidade de reta e o carro de trás consegue ultrapassar. O iRacing tem disso aí. Em compensação, num final de corrida, se o carro está com pouca asa, não tiver com acerto ideal de suspensão e gerando o maior grip mecânico possível, ele vai virar uma carroça no final da corrida e quem está com mais asa vai ter mais ritmo e vai ganhar. Foi isso que aconteceu comigo em Sebring, que eu fazia um carro monstro para 5, 6 corridas, andando lá no nível do ZT, e depois ele virava uma carroça que eu chegava lá atrás do 16º e 17º na corrida. E olha lá. Então, a gente fez depois um setup para Sebring com bastante asa, andávamos legal nas primeiras voltas e depois andávamos mais rápido que os outros, porque eles já tinham gasto pneu e a gente tinha grip mecânico, né? E grip aerodinâmico. Então, entenderam, né? Carro mole para levar o carro para a pista para fazer hot lap. Isso aqui, galera, o que acontece? Para 2, 3 voltas é uma beleza. Por quê? Porque você ainda está gerando temperatura para o pneu. Só que o carro muito mole assim, além dele ter muito grip, uma beleza, ele gera uma temperatura absurda para o pneu. E depois que o pneu passa de 100 graus, ele perde a aderência completamente. E isso aqui vai deixar o pneu chegar a 130 graus. Né? Então, para long run, para mais de 3 voltas, para uma coisa que não for o qualify, não vai servir deixar o carro mole assim. Né? Depois você vai ter que trabalhar, isso aqui é o setup de qualify. Depois nós vamos ter que trabalhar o setup de race, tentando manter as características do setup de qualify, mas endurecendo o máximo possível para não perder muita performance e manter ali uma temperatura mais baixa para o pneu. Por quê? Porque você está segurando ali e não deixando deslocar muito o chassi e muito peso para cada lado. Você está segurando o peso dos lados internos da curva. Certo? Do jeito que está mole aqui, todo o peso vai para o pneu e amortecedor do lado externo da curva. Gera mais grip? Entra melhor em curva? Entra, mas destrói o pneu. ABS. Normalmente eu uso ABS em 9. Às vezes até em 8, dependendo da pista. A pressão do breque é de 47.2 a 50. Eu tenho usado. Quanto mais asa eu ponho, mais para trás eu consigo jogar o freio. Né? Mas essa pista aqui é meio estranha, cara. Acho que você precisa de... Vai ser meio complicado de montar o setup agora para ela, porque toda vez que muda o build do iRacing, muda um pouco a forma de fazer o setup do carro. Né? Então eu vou testar primeiro da forma que eu acho que vai funcionar, que é carro mole, asa baixa e camber baixo. Ó, o camber aqui, já vamos descer aqui para 1.6 e 1.4, que é 1.4. Na verdade eu quero menos, 1.4 dianteiro e 0.8 traseiro.
Boa. Bom, quando você abaixa o ângulo de inclinação da roda, o carro levanta. Então vamos baixar a frente ali para 72.1. Aí. A traseira subiu também. 86 com asa 1 vai rodar. Por que tu tá... Por que aqui deu 107? 107, 107. Aqui tá errado. 79. 1.4, 0.8. 0.8. 79.5. 9.5. Aí, isso. 1.4, 0.222. Lembra que na última curva eu falei que eu precisava de agilidade da frente do carro? Em chicane a gente precisa mexer o volante e que a frente responda muito rápido. E como que eu vou fazer isso? Eu vou endurecer a mola dianteira aqui para ter uma resposta mais rápida? Se eu fizer isso, vai acontecer isso? Vai ter uma resposta mais rápida. Só que o que eu perco? Deslocamento de peso do carro, perco o grip mecânico. O carro vai sair de frente, principalmente com a traseira mais mole. E aí, o que eu faço? Vamos trabalhar o amortecedor. Que você vai perder um pouquinho de grip dianteiro, endurecendo, mas não vai perder tanto quanto endurecendo as molas. Então, outra coisa, vamos endurecer só o LS Comp Dump, o High Speed, o HS Comp Dump e o HS Rebound Dump, que é o High Speed, que é o responsável por passar em zebra, tem que estar mole, porque nós vamos bater forte em zebra aqui. Se estiver duro, o carro vai voar. Então, vou deixar em 2 aqui dianteiro e 1 traseiro. Beleza. Por que eu deixo a traseira mais mole que a frente? Porque eu quero usar pouca asa. Se tiver mais mole, o amortecedor mais solto para trabalhar, eu tenho mais grip mecânico. E eu prefiro que ele saia de frente do que saia de traseira. De traseira é roda, você tem que consertar. De frente, você tira o pé do acelerador ou entra mais devagar na curva e ele contorna. Então, eu quero um carro mais ágil na frente, deixei esse amortecedor aqui dianteiro mais ágil, mais duro, o LS Comp Dump, né? Mas eu quero o grip traseiro, então eu deixo baixo. Beleza, vai gerar mais temperatura também, então é um pouco de defeito. O brake pads aqui, cara, quando eu coloco em high friction, a resposta do freio é muito rápida. Eu piso um pouco no freio, ele já está freando muito. Na curva 1, 2 e 3, o ideal seria um médio friction aqui, certo? E mesmo quando eu tiro o pé, ele também responde muito rápido. E eu preciso um pouquinho de contorno ali. Pelo menos eu tirar um pé devagar, antes você está entrando na chicane. Está freando forte para chicane. Mas durante a frenagem, você leva, tipo assim, como que a gente freia no iRacing? E no R-Factor 2 também é desse jeito. Que é os dois que eu tenho mais experiência. No início da frenagem você pisa lá no fundo, não 100% do freio, que a gente quase nunca, a não ser que você tiver com a ABS Ultra Monstro, você vai poder, tipo assim, 12 aqui, você vai pisar no freio até o final do curso. Às vezes, assim, eu costumo pisar no freio até o final, mas somente no início da frenagem. Passou o início, eu já tiro ali e deixo 80% do freio acionado no carro que tem controle de tração, que tem ABS. Carro que não tem ABS, a gente freia no máximo 60% do curso do freio, né? E então, iniciou a frenagem, pisa fundo. Começou a chegar no ponto de entrada da curva, você tira o pé, tirando o pé, porque você está freando lá forte, fundo. Se você virar o volante, não vai acontecer nada. As rodas vão travar e você vai continuar andando em linha reta. Quando você está chegando no ponto de entrada da curva, você tem que levantar o pé do freio. Levantou o pé do freio,
Se você virar o volante, o carro vai arrastar um pouquinho à frente, mas por causa do ABS, né, da ajuda do ABS, e por você estar com o freio muito menos pressionado, as rodas vão rodar e você vai conseguir se ajeitar para entrar na curva. O carro vai responder para você. Por isso que em Suzuka, gente, 90% do tempo que eu ganhei ali, né? Suponhamos que na volta ideal eu era 1 segundo e 2, 1 segundo e 1 mais rápido que vocês aí. Que estão, o pessoal que tá assistindo o vídeo provavelmente está correndo na Master of Track comigo. E o pessoal que não está assistindo, eu era mais ou menos 1 segundo ou 1 segundo e 1 mais rápido que os outros carros. 0,6, metade desse tempo todo eu ganhava só na última chicane. Só ali. Era a entrada da chicane e a saída da chicane. Então, principalmente na entrada, porque eu estava freando e eu já estava batendo na parte de dentro da zebra. E era a técnica de erguer o pé e ficar só com um pouquinho do freio pressionado. Né? O ponto exato de erguer o pé do freio e de virar o volante. E esse médio friction aqui te deixa ter um controle maior sobre isso, certo? Eu acho que eu vou manter o médio friction, que ele não vai me dar muita, não me atrapalhar não. Depois eu testo com o high friction. O high friction seria muito bom para aquelas freadas fortes ali das chicane, né? Vamos testar com o high friction, é um pouco mais técnico, mas às vezes dá certo. Outra coisa, a toe-in. Tem uma regra, né, que os pilotos de verdade ouvem e propagam, de que todo carro de corrida tem que ter um pouquinho de toe out na dianteira. Lembra que o valor negativo no iRacing é toe out, né? E um pouco de toe in na traseira. O que acontece com o carro aqui no iRacing? Quando você coloca toe out na dianteira, o carro fica lento de resposta. Então você tem que antecipar a entrada da curva no volante. Para minha tocada é bem difícil isso aí. Talvez eu consiga setups até mais rápidos usando isso aí, que é uma regra, teoricamente, de um carro de corrida de verdade. Só que eu não consigo andar desse jeito. O que eu faço? Quando eu coloco, eu costumo jogar com toe in dianteiro, toe out traseiro. O que eu sinto quando eu faço isso? Toe in, quanto mais toe in eu ponho, mais ataque de curva eu tenho. Quem assiste o vídeo, tem uma galerinha até comentando aí que parece que meu carro vira sozinho. Porque eu viro muito pouco o volante, porque minhas entradas de curva são bem boas, né? Vocês não me vê corrigindo muito, ou virando demais o volante, fazendo sobresterço, porque o meu toe in me faz fazer a curva do jeito que eu quero. Eu relo no volante, o carro já começa a responder, não tem aquele delay, não tem aquela demora. Tudo bem que eu posso perder um pouco de contorno aqui, né? Por exemplo, a curva 1, 2 e 3, isso aí vai me prejudicar. Só que o meu ataque naquelas chicanes vão ganhar todo o tempo que eu perdi na curva 1, 2 e 3 aqui, que é de média e alta. Aí na traseira você usa toe out, né? Seguinte, o toe out, não sei se no Suzuka eu postei um videozinho lá depois da 130R fazendo drift ali. Com o toe out na traseira, eu sinto o carro sentando em cima das rodas e tendo grip traseiro ali, lateral. Ou mesmo, eu acelero o carro e ele não roda. Ele me taca a frente para fora da curva. Então, quanto mais toe out eu ponho, mais eu sinto que o carro sai de frente na saída de curva. E isso para mim é ideal, porque eu consigo dar pé no acelerador muito antes, né? Se eu tivesse aqui um toe in, a traseira ia girar. Curva 1, 2 e 3 aqui, ótimo. Nossa, ia ser uma beleza. O carro ia fazer magnificamente. Eu não tenho que sair forte das curvas. Então, um contorno fera ia me dar uma performance melhor. Só que lá na saída de curva das chicanes, eu ia estar com problema, porque ia ter que ficar dosando acelerador. Que o carro não ia fazer o que eu quero. Que era sentar em cima das rodas traseiras e não rodar. Então, aqui, ó. Outra coisa, galera. Quanto mais toe in ou toe out, né? Quanto mais você altera esses valores para longe do zero aqui, ó, né? Mais desgaste de pneu, mais temperatura de pneu, menos velocidade de reta. Então, essa pista aqui tem um monte de reta. Tudo bem que não são retas longas, mas são retas. E se eu fizer com valor extremamente alto aqui, eu vou perder muita velocidade de reta.
E por mais que eu ganhe no contorno, eu vou perder demais em reta. E vou ser ultrapassado e não vai vir em tempo de volta. Então, vamos começar com um valor aqui relativamente baixo, que é 1.1 na dianteira e um 0.9 na traseira. Então já estou 1.4, 0.8, amortecedor mole, 1 de asa. Outra coisa, a asa. A asa baixa me faz ter um rake baixo, né? A minha traseira vai ter que estar baixa para eu gerar mais downforce, ali para eu gerar mais grip mecânico, na verdade, passar menos ar debaixo da parte traseira do carro, né? E isso faz com que eu tenha mais grip traseiro. Em compensação, o carro não vai contornar legal as curvas, tá? Principalmente essas de raio médio e longo, né? Vai estar prejudicado curva 1, 2, 3 e aquela curva na saída depois da segunda chicane. Aquelas curvas ali, com certeza vou perder tempo, né? Por causa desse rake do carro baixo aqui. Mais uma coisa, quando eu passar em cima de zebra, eu não vou ter downforce. Mesmo que a gente passe em cima de zebra em chicane em velocidade baixa, mesmo em velocidade baixa, você tem uma asa maior, ele vai tacar o teu carro para baixo, vai manter o teu carro um pouco mais no chão. Então, quando a gente bate numa zebra, o carro sai quicando. Se tiver com asa, ele quica menos. Então, você tem uma retomada muito mais forte. Se tiver com pouca asa, ele vai ficar quicando mais, sua retomada é mais lenta. Em compensação, você tem mais velocidade de reta. O que eu vou fazer? O que normalmente eu faço? Nos meus setups de qualify, eu trabalho o rake do carro lá em cima, a traseira do carro lá no alto e com asa. Eu vou ganhar nessas curvas 1, 2 e 3 aqui um monte. E vou ganhar na saída de curva dessas chincanes, que eu vou bater nelas, né, cortando elas ali sem dar off-track, é lógico. Mas vou poder, assim, transformar elas numa reta, batendo os dois lados. E essa aerodinâmica que eu ganhei aqui, e o trabalho do amortecedor grande com o rake alto, vai me proteger do carro sair quicando. Então eu vou ganhar tanto na saída de curva de chicane, quanto na curva 1, 2, 3 e 4. Né? E vou ganhar também na frenagem. Vou poder frear muito depois e jogar o freio mais para trás. Quanto mais para trás o carro freia, né? Mais para trás você põe o freio, menos espaço, né? Mais dividido está o peso do carro a travagem das rodas, né? Tanto dianteira quanto traseira, e menos tempo, né? Menos espaço de frenagem você vai ter, né? Só que quando você põe muito para trás, um pouquinho que você está sem estar estável, a roda de trás trava, porque o peso se desloca tudo para a roda da frente ou para a roda de fora da curva que você está fazendo, acaba que você perde o carro. Com a asa não, a asa te protege disso. Você tem mais downforce, pode jogar o freio mais para trás, porque a traseira vai estar mais grudada no chão. Né? Então é isso, já fizemos aqui, né, combustível só para 3, 4 voltas. Os tempos aí estão rolando na casa de 26 baixo, né? 26.1 acho que é o recorde mundial aí de qualify. Eu nunca consigo bater esse recorde, mas enquanto eu faço uma volta muito legal, ficou 0,4, 0,3 décimos aí. E meu normal é ficar aí 0,8, 0,7 décimos do recorde mundial. Ah, é muito? É muito. Mas já me coloca ali entre os 50 melhor entre quase 1000 pilotos. Então não é tão ruim assim, né? Normalmente eu consigo ficar entre os 25 melhor. Às vezes pega um top 10 e assim vai. Então, já falei muito para vocês. Essa é a parte 1 da aula. Nós montamos o setup só dando 3 voltinhas ali e vamos ver se funciona. Se não funcionar, né, se a primeira ideia não der certo, se no final das contas eu perder tanto aqui na curva 1, 2, 3 e 4 e não ganhar nada nas frenagens, nada nas chicane, nada na retomada, por causa dessa teoria que eu pus aqui de ter mais arranque, mais frenagem, com camber baixo, a gente vem e troca. Vamos para outra ideia. O resto do setor tudo, perdi um monte. Então, vamos ganhar nesse setor 1, 2, 3 e 4. Então, beleza. Depois eu emendo o vídeo. Vou rodar com o carro aqui e daqui a pouco eu volto com os resultados para vocês. Valeu. Continuem aí assistindo o vídeo. Vamos lá testar o carro na pista. Eu não vou deixar rolando porque vocês vão ficar enjoados de ver aqui eu errando, me adaptando ao carro com esse tipo de coisa. E não adianta, galera. Mudamos o carro, mudou
o camber, mudou mola, mudou toe in, toe out, mudou asa. Tudo que você mudar é um carro novo, né? Você vai ter ponto de frenagem novo, jeito de atacar curva novo, tudo diferente. Por exemplo, esse camber baixo aqui, eu vou ter que fazer essa curva 1, 2, 3 e 4 completamente diferente, com velocidade bem abaixo do que eu estava fazendo com o camber alto. Então é uma adaptação nova e demora. A criação de um setup não é assim, ó, ah, eu sou tão bom que eu venho pôr o carro na pista e pronto, já era. Não. Para andar lá em cima é teste e adaptação. Então, daqui a pouquinho eu estou de volta.